Imagina entrar num carro, um modelo super comum, do dia a dia mesmo, e de repente você descobrir que existe um painel secreto escondido ali, bem atrás do volante. Uhum. Tipo um menu oculto? Exato. Um painel que não mostra só a velocidade ou se o tanque está cheio, mas que revela exatamente a potência real do motor, a eficiência de cada engrenagem, e de uma forma até um pouco assustadora, ele te diz quanto tempo esse carro ainda vai durar antes de dar perda total. Pois é. E o mais louco é que todos nós temos esse painel biológico operando o tempo todo em segundo plano, né? Sim. Mas quase ninguém sabe como acessar essa leitura. E o pior é que quando a galera decide entrar em forma e tenta melhorar o próprio motor, geralmente eles começam a apertar todos os botões errados nesse painel, achando que estão fazendo um progresso enorme. É, e a nossa missão nesse mergulho de hoje é justamente falar sobre esse painel secreto que atende pelo nome de VO2 máximo. Porque o mais chocante de analisar essas fontes que a gente reuniu é perceber que a rotina de exercícios que a esmagadora maioria das pessoas faz na academia, religiosamente, está ignorando completamente essa métrica. Completamente. E é uma métrica que, no fundo, dita não só a sua performance atlética, mas, tipo, a sua capacidade real de emagrecimento e até quantos anos de vida com saúde uma pessoa vai ter. Nossa, sim. A ideia hoje é desvendar esse código da performance, né? Com certeza. A gente precisa sair completamente daquele senso comum do mundo fitness. Historicamente, o termo VO2 máximo ficava muito restrito aos laboratórios de fisiologia do esporte, sabe? Uhum. Aquela imagem de maratonistas de elite correndo em esteira, cheios de cabos, com aquelas máscaras no rosto. Parecendo um astronauta, né? Isso, exatamente. Mas hoje a ciência médica já entende que focar nisso vai muito, mas muito além de ganhar uma medalha olímpica. Se tornou o melhor indicador biológico de vitalidade e longevidade que a gente tem. Bom, para a gente construir essa base, antes de entrar na parte de como treinar de verdade, o que exatamente é o VO2 máximo? Tipo, fisiologicamente falando. Então, o termo significa volume de oxigênio máximo. Basicamente, é a capacidade extrema que o corpo humano tem de captar o oxigênio do ar, transportar esse oxigênio e usar ele para gerar energia sobre um estresse físico muito profundo. Tá, E isso envolve toda uma cadeia de eventos. Primeiro, os pulmões precisam puxar o ar, certo? certo. Depois, esse oxigênio tem que passar para a corrente sanguínea e se ligar na hemoglobina. Aí o coração entra na jogada, porque ele precisa bombear esse sangue oxigenado de uma forma absurdamente eficiente lá para os músculos. E aí chega nas células. Exato, e essa é a parte mais crítica. As mitocôndrias, que são tipo as usinas de energia dentro das células musculares, elas precisam ser capazes de receber esse oxigênio todo e transformar isso em energia mecânica de fato. É literalmente o tamanho do motor da pessoa. Quer dizer, se o oxigênio é o combustível celular, o VO2 máximo está medindo quantos litros desse combustível o corpo consegue queimar por minuto quando, sei lá, o acelerador é pisado até o fundo. Perfeito, é bem isso. E ter um motor grande, ou seja, um VO2 alto, muda tudo no organismo. Otimiza a queima de gordura de uma forma muito drástica. Como assim? É que um corpo que é eficiente no uso de oxigênio consegue sustentar o esforço usando a gordura estocada como fonte principal de energia por muito mais tempo. Ele faz isso antes de entrar em pânico e ter que recorrer aos estoques de açúcar, que é o glicogênio. Ah, entendi. E além disso, a eficiência metabólica sobe tanto que o risco de doenças cardiovasculares despenca. É tipo um seguro de vida biológico impresso no nosso sistema cardiovascular. Mas aí me surge uma dúvida muito prática, e acho que muita gente deve pensar o mesmo. Fala. Se a chave de tudo é colocar oxigênio para dentro e usar isso como combustível, simplesmente começar a respirar mais rápido, tipo hiperventilar e ficar ofegante de propósito durante uma caminhada, não deveria ser o suficiente para aumentar esse número? Afinal, se entra mais ar, entra mais oxigênio, né? É uma lógica tentadora, mas a biologia não funciona assim. A biologia não recompensa o pânico, ela recompensa a adaptação estrutural. Como assim, pânico? É que respirar de forma ofegante não significa que as células estão conseguindo usar aquele oxigênio extra.
Tipo, é super possível você encher os pulmões de ar rapidinho, mas se o seu músculo cardíaco não tiver a força para ejetar o grande volume de sangue a cada batimento, que a gente chama de volume sistólico, todo esse ar não serve para nada. Sangue não circula como deveria. Exato. Ou se as mitocôndrias lá na ponta não tiverem capacidade de processamento, aquele oxigênio extra circulando é inútil. Ele só volta pela expiração. O corpo só constrói uma infraestrutura melhor se ele for realmente forçado a isso. Nossa, o que nos leva, tipo, direto para a grande ilusão do treino convencional. Porque é muito frustrante e ao mesmo tempo revelador perceber que a forma como a esmagadora maioria tenta entrar em forma nas academias, simplesmente não toca nesse motor principal. Não toca mesmo. O erro mais comum que a gente vê se divide em dois padrões bem clássicos. O primeiro é aquele foco exclusivo na musculação. Só puxar ferro. Isso. E olha, levantar peso pesado e construir massa muscular é indiscutivelmente excelente. Para densidade óssea, postura, força, ninguém questiona isso. Claro. Mas a musculação tradicional é uma atividade puramente anaeróbica. Ela exige explosões curtas de força usando a energia que já está armazenada no próprio músculo, sabe? Não precisa de um fluxo contínuo e crescente de oxigênio. Tá. E o segundo padrão? O segundo padrão é o famoso cardio de conforto. Ah, eu já imagino. Aquela caminhadinha de 40 minutos na esteira enquanto a pessoa assiste a um vídeo no celular, né? Sem nunca suar de verdade, ou sentir que o coração precisou trabalhar um pouquinho mais duro. É uma cena muito clássica e tem até um lado meio cômico se a gente parar pra pensar. Todo mundo já viu aquele cara gigante na academia que levanta 200 quilos no supino, mas que fica completamente sem fôlego se tem que sentar se precisar subir 3 lances de escada carregando as sacolas do supermercado. Sim, é o exemplo perfeito do que acontece quando o foco é só o músculo esquelético. O corpo humano ele é uma máquina implacável de conservação de energia. Ele é preguiçoso. Muito. Ele não vai gastar recursos construindo novos vasos sanguíneos ou aumentando a câmara do coração se o estímulo diário não exigir isso. Então, se o exercício é sempre confortável ou se demanda só uma força bruta momentânea ali, o sistema cardiovascular não entra em crise. E sem crise, não tem adaptação. Deixa eu tentar visualizar isso de outra forma, usando uma analogia. É tipo uma metrópole que tem um reator nuclear incrivelmente potente no centro, que seria essa massa muscular construída com peso pesado, né? Uhum. Mas a rede de fios elétricos, os postes e os transformadores que levam essa energia lá para os bairros, foi toda construída na década de 80. Não adianta nada ter um baita reator se a infraestrutura de distribuição derrete quando a demanda aumenta. Exatamente. A rede de transmissão simplesmente não suporta a voltagem. E aí a pergunta que naturalmente surge é como reconstruir essa infraestrutura do zero e forçar a biologia a evoluir esse painel de performance. Pois é. E a resposta nas fontes que a gente está analisando está numa estratégia fisiológica muito clara, apoiada em 3 pilares, que são a base aeróbica, a alta intensidade e a recuperação. Isso. Vamos falar sobre como construir esses fios de transmissão então. O primeiro pilar é a chamada Zona 2. Bom, a zona 2 é um estado de esforço contínuo e moderado. É aquele nível de corrida leve, ciclismo ou até remo, onde ainda é possível manter uma conversa com uma certa dificuldade, sabe? Mas já existe um suor constante ali. Tá, não é a caminhada assistindo vídeo, mas também não é um sprint. Exato, é o meio termo. E do ponto de vista biológico, passar horas acumuladas nessa intensidade específica ativa o que a gente chama de fibras musculares de contração lenta, que são as do tipo 1. E mais importante ainda, esse esforço contínuo e leve força o corpo a um processo maravilhoso chamado angiogênese. Angiogênese seria a criação de novos vasos sanguíneos? Sim, o corpo percebe uma demanda constante por sangue naqueles músculos e ele literalmente brota novos capilares microscópicos para irrigar o tecido. Além disso, a zona 2 estimula a multiplicação das mitocôndrias. Voltando para sua analogia, é aqui que a metrópole instala milhares de cabos de força novos pelos bairros. É aquele trabalho braçal e demorado de fazer a fundação. Mas aí, olha, temos um paradoxo. A gente acabou de estabelecer que o corpo é preguiçoso e só muda sobre uma forte crise. Uhum. A zona 2 não parece uma crise? Ela parece um esforço moderado? Se o corpo precisa de um choque,
para expandir o limite máximo do motor, ficar só nesse ritmo não me parece suficiente para subir o teto do VO2. Olha, essa é uma observação cirúrgica. E é exatamente por isso que a Zona 2 sozinha não resolve todo o problema. Ela só prepara o terreno. Para de fato empurrar o teto da capacidade respiratória para cima, a gente precisa do segundo pilar, que é a alta intensidade. O famoso HIIT? Isso, o HIIT com aqueles tiros curtos, explosivos, onde o coração bate bem perto da capacidade máxima. Aqueles sprints onde a pessoa sente até gosto de sangue na boca de tanto esforço, né? Esse mesmo. É o esforço máximo onde o sistema cardiovascular entra em alarme vermelho. Quando a gente faz tiros curtos de 1 a 4 minutos no limite, a gente cria uma dívida de oxigênio brutal no corpo. O coração precisa se esticar ao máximo para bombear o sangue. Caramba. As paredes do ventrículo esquerdo são forçadas a trabalhar com volume sistólico extremo. Aí, o cérebro recebe aquele sinal de que ele quase falhou em entregar energia para manter o organismo funcionando. É o pânico fisiológico. Exatamente. E como resposta de sobrevivência a esse pânico fisiológico controlado, o cérebro força o sistema a subir a capacidade máxima de processamento. A alta intensidade ensina as mitocôndrias a trabalharem lá no limite da exaustão. Nossa, mas isso levanta uma questão sobre a vida real das pessoas. Imagina alguém com uma rotina de trabalho super exaustiva. A pessoa escuta isso e pensa, bom, a Zona 2 exige que eu fique lá 45 minutos numa bicicleta leve. O HIIT leva só 15 minutos e já dá o choque no sistema. Vou focar só no HIIT, economizo meu tempo e colho resultados. Muita gente pensa assim. Existe um risco real nessa estratégia de tentar pular a fundação e ir direto para o telhado? Um risco gigante. O risco não é só de estagnação, é de um colapso fisiológico crônico mesmo. Se a gente tentar aplicar estímulos de choque e de alta intensidade num sistema que não tem aquela rede de novos capilares e mitocôndrias que só a Zona 2 desenvolve, o progresso bate num muro muito rápido. Porque o corpo trava desse jeito. Por causa do lixo metabólico. O treino de altíssima intensidade gera vários subprodutos no músculo, tipo os íons de hidrogênio e o lactato. Aquilo que dá aquela sensação de queimação, né? Isso. E sem a rede de capilares da Zona 2 para limpar esses resíduos, o músculo acaba se afogando no próprio lixo metabólico. A recuperação entre um tiro e outro fica completamente inviável. O coração dispara e não volta ao normal. Nossa. Então, sem a base moderada, a alta intensidade constante apenas quebra o motor, ao invés de melhorar. O equilíbrio não é uma sugestão, é biologia básica. Faz todo sentido. O choque sem estrutura só gera danos. E isso nos leva para o terceiro pilar dessa tríade, que é irônico porque é onde a maioria das pessoas altamente motivadas falha de uma forma espetacular, né? A recuperação. Exato, a recuperação. Porque a evolução do corpo nunca acontece durante a corrida na esteira ou no sprint em si. Nunca. O treino, seja ele leve ou extremo, tem uma única função: destruir o tecido e enviar um sinal de adaptação. A construção do VO2 máximo, do novo tecido cardiovascular, ela acontece exclusivamente quando o corpo está em repouso. Uhum. E isso depende de uma mudança lá no sistema nervoso autônomo. O corpo precisa sair do estado de alerta e entrar no que a gente chama de dominância parasimpática. Ou seja, dormir profundamente, baixar a guarda totalmente. Exato. Se houver privação crônica de sono e altos níveis de estresse, o cortisol, que é o hormônio do estresse, inunda o sistema. E o cortisol excessivo bloqueia ativamente a síntese de proteínas e a criação de novas mitocôndrias. Então ele cancela o treino. Basicamente. O sinal de alarme que o treino enviou vira só dano acumulado. Sem o sono profundo e sem uma nutrição que entregue os blocos de construção, todo aquele suor derramado não se converte em performance. Bom, com essa arquitetura bem definida na nossa cabeça agora, a base aeróbica, os choques de intensidade e a recuperação rígida, a gente pode entrar num território que gera muita curiosidade na internet. Os biohacks. Sim, os ajustes finos. Estratégias que beiram o biohacking, mas focadas na fisiologia pura e real, sabe? Sem aquelas invencionices. E uma delas é o treino em jejum. Como exatamente treinar de estômago vazio impacta essa captação de oxigênio? Então, o segredo do jejum está na privação do combustível fácil. Pensa assim, após uma noite inteira de sono sem comer, os estoques de glicogênio, que são a nossa reserva de açúcar lá no fígado e nos músculos, estão super baixos. Tá.
Quando o treino de base, e eu repito aqui, apenas a zona 2 moderada, é feito nesse estado de jejum, o corpo não encontra aquele açúcar fácil para queimar. Então ele é forçado a aumentar drasticamente a queima de gordura para conseguir sobreviver àquele esforço. Ele precisa se virar com o que tem na reserva. Exato. E esse estresse metabólico sinaliza para o DNA celular que ele precisa construir ainda mais mitocôndrias e produzir enzimas específicas para oxidar a gordura. Isso aumenta o que a gente chama de flexibilidade metabólica. Entendi. Mas tentar fazer a alta intensidade, o HIIT, em jejum, costuma ser um erro tático tremendo. Porque a intensidade extrema demanda energia instantânea. E sem açúcar disponível, a performance despenca antes mesmo do corpo atingir aquele estímulo necessário para melhorar o limite do cardiovascular. Isso faz muito sentido prático. E tem uma outra técnica que domina completamente a internet hoje em dia quando a gente fala de performance. Qual? Banho de gelo. Essa mesma. Banho de gelo, imersão em água congelante, exposição ao frio extremo. Qual é a mágica metabólica por trás do sofrimento de entrar numa banheira cheia de gelo? Olha, o impacto do frio extremo no sistema vascular e celular é fascinante. Quando esse choque térmico seguro acontece, os nossos vasos sanguíneos sofrem uma vasoconstrição bem violenta. Eles se fecham para proteger a temperatura central do corpo. E aí, ao sair do gelo, ocorre uma vasodilatação massiva. É uma ginástica pura para as paredes das artérias, sabe? Tornando elas muito mais elásticas e responsivas, o que facilita demais o transporte de sangue e de oxigênio depois. Mas o ponto mais interessante aí é a ativação da gordura marrom. Peraí, gordura que queima calorias? Isso soa totalmente contraditório. Como uma gordura pode ativar o metabolismo ao invés de só ficar ali estocada? Pois é, parece loucura, mas é um paradoxo brilhante da evolução. Nós temos a gordura branca, que é aquela clássica que estoca energia ao redor da cintura, e temos pequenas reservas de gordura marrom que ficam principalmente perto do pescoço e da clavícula. Tá. Essa gordura marrom tem essa cor mais escura porque ela é lotada de mitocôndrias ricas em ferro. Quando a gente é exposto ao frio intenso, essas mitocôndrias ativam umas proteínas desacopladoras. E o que isso faz na prática? Em termos bem simples, em vez de pegar a gordura e transformar ela em energia de movimento para o músculo, elas queimam o combustível celular simplesmente para gerar calor e evitar hipotermia do corpo. É a termogênese. E isso acaba aumentando a densidade mitocondrial geral do corpo e torna o organismo muito mais eficiente metabolicamente. Olha, eu confesso um certo ceticismo saudável com essas coisas muito extremas que viram moda, sabe? Banho de gelo, jejum mega cronometrado, tudo isso rende uns vídeos muito dramáticos para as redes sociais. Com certeza. Mas para o indivíduo comum que está buscando aumentar a longevidade e a performance cardiovascular de forma consistente, tudo isso é realmente o prato principal da biologia ou é, sei lá, só a sobremesa? É 100% a sobremesa. Um dos maiores erros de foco que a gente vê é as pessoas tentarem otimizar os detalhes minúsculos quando a fundação nem existe. Pois é. A ciência fisiológica é implacável nisso, a consistência naquela tríade de base aeróbica, alta intensidade e sono profundo sempre vai ser infinitamente superior à intensidade aleatória desses truques de internet. Faz todo sentido. Tipo, fazer imersão no gelo, mas ter um sono picotado e falhar em fazer a zona 2 rotineiramente é puro desperdício de energia. O corpo só consegue absorver o benefício do estresse e do frio se os sistemas básicos já estiverem fortes o suficientes para se adaptar. É a velha máxima de tentar instalar componentes de Fórmula 1 num carro de passeio sem antes trocar o motor, né? Exato, não vai rodar. Mas isso nos leva para o problema definitivo dessa nossa exploração de hoje. Depois de entender tudo isso, limiares aeróbicos, angiogênese, lactato, termogênese, como a gente sem certeza de que esse esforço todo está gerando resultados reais, a resposta recai muito na tecnologia, né? Sim, o monitoramento do corpo mudou totalmente o jogo da saúde preventiva. Hoje os dispositivos vestíveis, tipo os smartwatches de última geração, eles conseguem estimar o VO2 máximo com uma precisão que era meio inimaginável há 10 anos. Eles usam algoritmos super complexos que cruzam a variabilidade da frequência cardíaca em movimento com o ganho de elevação e o ritmo da pessoa. Mas até que ponto a gente pode realmente confiar num relógio no pulso? Ele consegue substituir uma máquina de laboratório com máscara analisando o gás carbônico e o oxigênio respiração por respiração?
Então, é crucial não confundir uma estimativa matemática super refinada com um exame clínico de espirometria de laboratório, sabe? O laboratório mede de forma direta, o smartwatch ele estima. Entendi. O valor absoluto que aparece ali na telinha do relógio, digamos um VO2 de 42, ele pode ter uma margem de erro, claro. O grande segredo não é levar esse número inicial como uma verdade absoluta, escrita em pedra, mas sim utilizar a tecnologia para observar a tendência. É exatamente como olhar para a bolsa de valores ou para um gráfico de investimentos. Se a verificação dos números acontecer todos os dias, a flutuação de curtíssimo prazo, tipo uma noite mal dormida, um dia de estresse no trabalho, isso vai causar um estresse desnecessário. O gráfico sobe e desce, né? Uhum. Mas se o acompanhamento focar na tendência ao longo de 6 meses, fica matematicamente claro se o patrimônio está crescendo ou encolhendo. Se a estimativa do relógio foi de 38 para 43 em alguns meses, mesmo usando a mesma margem de erro do algoritmo, a evolução do motor cardiovascular é inegável. É perfeito. É uma dinâmica onde os dados concretos substituem aquela intuição cega de achar que está melhorando. E existe até um conceito emergente nessa área, muito focado em alta performance, que é conhecido nas fontes como o conceito ETHOS. Como funciona? A premissa central é que a biologia não é um mistério impenetrável, mas sim uma equação solucionável. Quando a disciplina pessoal no treinamento encontra dados métricos constantes, a evolução se torna previsível. Os dados não mentem. Exato. Monitorar ativamente o VO2 pelo relógio, somado àquele protocolo inteligente de construir base e aplicar intensidade, gera uma matemática de sucesso. Não é mais sobre, vou suar muito aqui na esteira e torcer para dar certo. É sobre gerenciar métricas biológicas para garantir um resultado que se torna inevitável. A gente deixa de ser apenas passageiros do nosso próprio corpo e passa a ser tipo os engenheiros que acompanham os relatórios do sistema, né? Isso. Bom, para amarrar tudo que a gente desempacotou aqui hoje, o VO2 máximo, ele saiu daqueles laboratórios restritos de fisiologia e assumiu de vez o trono como o marcador mais definitivo de saúde metabólica, capacidade de queimar gordura e previsão de longevidade. E construir esse motor exige paciência para criar a rede de capilares lá na intensidade moderada, coragem para forçar o sistema no limite da alta intensidade do HIIT e muita disciplina para permitir que essa adaptação ocorra no descanso profundo. Perfeito. E ao olharmos para esse avanço tão vertiginoso do monitoramento pessoal que a gente está vivendo, fica uma reflexão final que é inevitável de pensar. Qual? Nossos relógios e anéis inteligentes estão captando a variabilidade cardíaca, a saturação de oxigênio e a tendência do VO2 máximo a cada segundo das nossas vidas, né? Ao unir essa capacidade incrível de prever as falhas no nosso motor biológico, com as estratégias precisas para reparar ele, a gente chega num ponto de virada histórico. Sem dúvida. Até que ponto a fragilidade física e o declínio cardiovascular da velhice vão deixar de ser vistos como uma fatalidade implacável do destino e passaram a ser encarados, em grande parte, apenas como uma simples falha crônica no gerenciamento de dados? Caramba! É um pensamento realmente fascinante para manter em mente da próxima vez que a gente for calçar os tênis para correr ou, sei lá, olhar os gráficos no nosso pulso. Porque, no final das contas, o acesso a esse painel secreto do motor humano finalmente está disponível para todo mundo. Só nos restava aprender a interpretar a linguagem das engrenagens.